Rômulo, meu irmão, músico, toca trompete, né? Na época apelidado simplesmente de Pistão. Ele era trompetista da banda Supertramps, que depois passou a ser The Tramps. E eu ia uma festa, ia para o ensaio e comecei a me entrosar com os músicos. Comecei a ter interesse na parte técnica, como era feita a montagem de equipamentos, para que servia, por que era feito aquilo, aquele cabo que era ligado na guitarra e no pedal, por que era aquele cabo, o que acontecia para o som chegar lá, como era gerado o som. Eu comecei a perguntar para um, comecei a perguntar para outro. Na época era o Guilherme, que era o baixista, uma pessoa muito boa também, muito curiosa. O meu irmão também, o Rômulo, era curioso. Eu comecei a acompanhar ele, por que não dizer, comecei a me enxerir no meio musical, no meio dos equipamentos. E uma vez ou outra ia na montagem dos equipamentos. Quando estavam montando, eu ia ali, ajudava a levantar uma caixa, ajudava a carregar uma caixa. Depois já me encontrei carregando as caixas, montando equipamento, fazendo parte da equipe dali da banda Supertramps. E fui chamado na época o baterista era o Aldo. O Aldo pediu para me acompanhar. Olha, vem aqui, esse moleque é interessado. De repente ele se interessa por alguma coisa, pode até te ajudar, que na época era o Rômulo e o Guilherme e o finado Fuluca, tá? Que faziam a parte técnica, ligavam o equipamento, testavam e operavam. Dá uma força para um, dá uma força para outra. Eu comecei a me entrosar. E tudo isso sem ganhar nada. O Severino, como se fala ali no Zorra Total, eu carregava, ligava. Iniciou na banda Supertramps, que, como eu falei, depois passou a ser The Tramps. De lá eu tive a honra de Placa Luminosa, onde eu passei 2 anos, muito bom, boas lembranças, né? É uma honra estar falando sobre o Placa, que na época que eu conheci era Placa Luminosa, que eu fiz parte, tive a honra de fazer parte desse grupo, muito bom, participar de eventos, no início do Carnaval do Povo, no início do Rock Luz, que por sinal até de vez em quando me encontro com o Carlitão, a gente fala algumas coisas, lembra algumas coisas boas, que na verdade naquela época tudo era bom. Não tinha internet, então se tivesse conversado, tinha que ir lá trocar ideia, e a gente fazia isso durante os ensaios, um local e outro, que a banda ensaiava, que o grupo ensaiava, que a família se reunia. Por que não uma família? Passava mais tempo na banda, de manhã, quando era de manhã, era tarde ensaiando, já ia um pouco mais até a noite. Não eu ensaiando os músicos, mas eu fazia parte da equipe técnica, tinha que montar os equipamentos para os músicos ensaiarem, participava, dava uma ideia aqui e ali, falava que na época os componentes do grupo, nós tínhamos uma amizade muito boa, um relacionamento muito bom, acima de tudo, de família mesmo. E logo depois passei para a banda Snake. Snake foi uma banda montada em Santana, pelo seu Luiz Firmino. Fiquei, eu acho que uns 2 ou 3 anos lá. Depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o Vanildo Leal, que na época era a banda Brindes, fazia MPB, outro gênero. Fiquei trabalhando com ele muito tempo. E depois, quando eu saí de lá, eu comecei a comprar um retorno, comprar uns microfones e comecei a montar uma pequena estrutura para executar serviços. E paralelamente a isso, eu também arrumei um emprego no Teatro das Bacabeiras, como técnico de som. De lá, me deu a oportunidade de falar, de também ter acesso a outros equipamentos, a outras pessoas, por causa dos shows que vinham de fora. A exemplo também das outras bandas, quando tinha
tinha show, não existia uma empresa na época, não existia uma empresa que era capacitada só para fazer sonorização. Então, como dar suporte a um artista que vem de fora sem ter uma empresa? Aí, uma vez ou outra era o Carlitão, uma vez ou outra era o Lucivaldo, do Ana Setentonais, uma vez ou outra era o Hildo, do Som Imperial, uma vez ou outra era o Estúdio A, era o som do Joaquim Ramos, obrigado, Joaquim Ramos. E eles tinham um som potente, até porque os conjuntos, na época, banda passou a ser chamada depois, era conjunto musical. O conjunto musical, ele tinha um equipamento para a banda se apresentar em ambientes fechados. Não era coisa muito grande, muito potente. Então, juntava o equipamento das bandas, dos conjuntos, quer dizer, com as aparelhagens. Com isso, a gente conseguia fazer alguma coisa. Naquela época, também começou a ter a oportunidade de nós trabalharmos na Expofeira, e na Expofeira, como era um público maior e as necessidades também para atender as bandas que vieram de fora também eram maiores, a gente começou juntava dois conjuntos, duas aparelhagens e fazia um bom sistema. Depois a gente começou investindo um pouco mais, adquirindo conhecimento. Como eu falei, não tinha internet na época, então a gente tinha que buscar conhecimento com quem trazia de lá, um técnico de um cantor famoso, de uma banda famosa, pegava uma informação com uma, informação com outra, pedia dica de livro, mandava buscar o livro por alguém que fosse viajar, porque não tinha como mandar buscar, né? E assim foi. Com o tempo, depois de começar a montar os equipamentos, houve a necessidade de também houve a necessidade de um investimento maior. Porque eu, como conhecedor do áudio na época, interessado, eu queria ter o melhor, como todo mundo quer ter o melhor, eu queria ter o melhor, mas eu não oferecia condições de ter o melhor. Então, mas o serviço que eu fosse prestar, eu queria prestar bem feito. Então, eu teria que atender, no mínimo, as bandas daqui de Macapá, ou de Santana, ou de um que viessem de fora, e a gente começou a montar, comprar equipamentos, buscar equipamentos lá fora, buscar conhecimento lá fora, e houve a necessidade de montar empresa. Então, de técnico, de hold, de carregador, eu já comecei a ter acesso também a parte empresarial. Tentei. Trabalhei, cheguei que era uma febre nos final dos anos 80, início de 90, era o La Bamba, só que está no sangue. Eu cheguei a trabalhar como porteiro, trabalhar na parte de financeira, de ajudar o Paulo Cortez do La Bamba na época financeira. Ajudava ele lá, fazia, como a boate funcionava mais à noite, às vezes tinha um compromisso já no outro dia, no final de semana, sexta e sábado. No sábado eu já ia ajudar nas compras, mas todo o tempo estava aquela vontade no sangue. A gente via, eu me encontrava com amigos, com músicos, a gente relembrava, chegava a ideia. Eu cheguei a trabalhar também na parte de venda de automóvel, nada a ver, venda de automóveis, na Malta na época. Quer dizer, tentei outros lugares, né? Fiz o concurso, passei do governo, mas também na área de áudio, porque é o que está no sangue. E com um amigo meu uma vez falou, a gente aprende a fazer aquilo, é aquilo que gosta, é aquilo. Como é que tu vais fazer um cara que é bom em fazer bolo, ele vai ser pedreiro? Não dá, ou é uma coisa ou outra, né? O pedreiro não vai saber fazer bolo, a menos que se interesse por isso. É meio difícil, cada um na sua profissão, né? Eu olho para trás, eu pessoalmente olho para trás e vejo aquele moleque carregando caixa, olhando, querendo saber para que serve esse cabo, por que é ligado aqui, que é ligado ali. Eu aprendi para que serve, aprendi o porquê do funcionamento, e na nossa era hoje, que já está era digital, eu consegui me adaptar na era digital, e para ter uma aceitabilidade no mercado, para ter condições de atender os músicos, de atender as atrações de fora. Isso para mim é muito bom, porque quando após um show, vamos falar antes do show, à tarde
a banda vai lá, digamos que seja a banda placa hoje, vai o Carlitão, vai os músicos, eles vão testar os equipamentos. Aí é muito ruim o cara, o Álvaro, o guitarrista, colocar a mão na guitarra, o amplificador não está aguentando o som, a guitarra dele, ou o som não está legal com o som que ele queira, ele está fazendo uma coisa na guitarra e está escutando outro, não é legal, a mesma coisa do teclado. O cantor está cantando, não está se escutando, não está escutando os instrumentos, então isso não é legal. E eu acho muito gratificante no final, o dono da banda, os músicos, legal, muito bom, parabéns. Ou então na hora do show, quero agradecer ao meu amigo por estar prestando serviço para a gente. Isso para mim é muito gratificante. E às vezes a gente acaba fazendo aquilo por amor. O dinheiro tem que haver, senão a gente não põe o equipamento lá para trabalhar, a gente não ganha, né? E depende disso também. Mas pessoalmente é muito bom e profissionalmente, porque tem um reconhecimento no mercado. Ou vai ter um festival, aí tem os músicos, se é chamado alguns músicos, eles vão dar algumas dicas. Olha, o som do Lício, tem o som de outros amigos, mas esse aqui é legal, ele atende bem a gente no palco. Até porque na minha concepção, pela estrada que eu venho percorrendo desde o início, é muito melhor um músico satisfeito, é muito gratificante, na verdade, um músico sair do palco satisfeito e você com um equipamento que deu condições de atender ele, e do que você colocar um equipamento que não atenda, mais caro, às vezes mais sofisticado até, mas não atenda o músico. Então, e para mim, a propaganda, a minha propaganda vem da boca dos músicos, vendo o que os músicos saem falando. Olha, é legal, eu fui bem atendido, eu precisei de uma assistência no palco e o rapaz estava lá, um funcionário meu, um parceiro meu, atendeu o músico, olha, quebrou a guitarra, ele já foi, ajudou a trocar a guitarra, trocou o cabo, deu problema, trocou o cabo. Até porque a gente testa tudo, mas por se tratar de equipamentos, está sujeito a falhas, né? E profissionalmente, quando vem uma atração de fora, o cara fala, o músico fala. Tivemos a oportunidade de fazer para grandes atrações aqui, até atrações que não estão mais aqui na Terra, já foram, com Mamonas Assassinas e outros mais, né? Esse projeto é muito bom, que continue. Quem assiste os outros amigos, os outros parceiros falando, você acaba conhecendo um pouco da história, não só do Placa, mas também uma história um pouco de Macapá, como foi antigamente. Cada um conta um pedaço. Então, assistam, a pessoa que está me assistindo hoje, nesse momento, assistam de outros parceiros, de outras pessoas que deram sua contribuição, que deram o seu depoimento, porque eles vão falar alguma coisa que o seu pai conhece, o seu tio conhece, o seu avô conhece, alguém ouviu falar. Olha, o Carlitão, quem é Carlitão? Não sei, ele cantava no Círculo Militar, aquela banda do Círculo Militar, o Carlitão, aquele que cantava, eu conheço, legal, eu participei, eu era criança. Então a mensagem é que vocês, também a mensagem, quem está me assistindo, que tentem converse com as pessoas daquela época, e contem, perguntem o que era, como era, o que tem de hoje diferente para aquela época. Como era se divertir, como era ir para tertúlia, que hoje não existe mais isso, como era ir para pipoca, como era, a pipoca era cedo, né? Hoje quem vai para festa, sai para festa 11 da noite, aquela época 11 da noite nós estávamos chegando em casa, e tinha tranquilidade. Conversa com teu pai, conversa com tua mãe, conversa com teu tio, com os amigos daquela época, eles vão te dizer aquela época, e vão dizer, perguntem para eles, como era o Carnaval do Povo na praça? O Carnaval do Povo era a alegria do povo. Era o Carnaval do Povo, como era o Rock Luz. O Rock Luz era o Festival de Frevo, também, que foi um outro projeto aqui da banda Placa, encabeçado pelo Carlitão. Foi uma época muito boa, as pessoas se divertiam, eu trabalhava feliz, me divertia. Quando eu não estava trabalhando em algum lugar, ou acompanhando o Banda Placa, na época, eu ia para assistir, porque era um negócio legal, era um negócio sadio, era uma brincadeira saudável. E é isso. Obrigado pela oportunidade de falar, de dar o depoimento, de me relembrar de épocas boas.